Olá, meus amados, graça e paz a todos em nome de Jesus. Estamos dando continuidade ao nosso resumo do método para estudo da Bíblia, né? Ou método de estudo bíblico. Logo, para iniciarmos, né, a nossa aula, precisamos fazer algumas observações, tá? Quando falamos de método de estudo teológico, precisamos lembrar que, para interpretarmos a Bíblia, ou termos um estudo melhor e mais claro das Escrituras, precisamos levar em consideração algumas coisas que são importantes, que muitos de nós ignoramos isso. Eu sei que tem muitos irmãos aí que assistem aulas, né, ou que são líderes em suas respectivas congregações, igrejas, ou outros buscam pelo conhecimento, mas precisamos, nos tempos a qual vivemos, nos preocupar com o ensino das Escrituras como ele é, não de acordo com o que eu acho. Sempre precisamos compreender que quem acha também perde. As Escrituras ela não pode ser interpretada à luz do achismo. As Escrituras devem ser interpretadas à luz das Escrituras. Então, uma das coisas que devemos levar em consideração e ponderar é que as Escrituras não foram escritas para nós. Então, não devemos interpretar as Escrituras à luz do nosso tempo, de forma nenhuma. As aplicações nós poderemos até fazer à luz do nosso tempo, mas de forma nenhuma devemos interpretar a Bíblia à luz do que eu acho, interpretar as Escrituras de acordo com o que a minha denominação pensa ou o meu credo religioso pensa. As Escrituras ela tem uma única interpretação. Uma única interpretação. E ela é interpretada à luz das Escrituras. O que é isso, à luz das Escrituras? É que a única forma de interpretarmos as Escrituras é por meio dela. É estudando as Escrituras num contexto a qual ela foi escrita, no tempo, para quem ela foi escrita, na época. Quando entendemos isso, quando passamos a compreender isso, aí fazemos a aplicação para a nossa vida. Muitas pessoas, o que é que eles fazem? Eles ignoram as Escrituras. Eles querem interpretar as Escrituras para o nosso contexto. Não, o nosso contexto não tem interpretação bíblica. As Escrituras ela é interpretada à luz do próprio contexto dela. Ela não foi escrita para nós, ela foi escrita para tempos passados. E mesmo que aquelas profecias, né, seria algo futuro para aquele tempo, era para um tempo que também já foi passado. E outras profecias para um tempo, um futuro distante, que Apocalipse, né, ou como alguns outros livros, em especial algumas citações em Mateus, algumas citações em Daniel, irá ainda acontecer, são algumas profecias, né, que elas estão ali, mas há de se cumprir. Então nós não devemos interpretar as Escrituras, né, ou algumas dessas profecias, nós não devemos interpretar à luz do nosso tempo, não. Se não foi concluída ainda, então não há interpretação. Ah, mas é porque significa isso? Não, não é que significa. As Escrituras não é baseada a sua interpretação no que nós achamos, mas no que ela é, o que ela faz. Então, algumas coisas para interpretarmos as Escrituras, meus amados, precisamos levar a sério o estudo dela. Quando nós levamos Deus a sério, levamos também a sua palavra a sério. Existe uma problemática com muitos líderes ou
cristãos, né, que eles usam aquele termo sem ter conhecimento, a letra mata. Ah, se eles soubessem isso significa, o que significa, eles mudariam o seu conceito. Já vi muitos cristãos dizer que todo teólogo são frios, secos, não conhecem, não tem o Espírito Santo. Porque o teólogo, ou estudioso da palavra de Deus, ele não interpreta as escrituras à luz da sua crença, à luz da sua denominação, à luz do seu posicionamento ou do que ele defende. Não. As escrituras ela deve ser interpretada à luz dela mesma, não à luz que eu interpreto, ou que eu entenda, ou que eu defenda, ou que eu creia. As escrituras ela é interpretada à luz de si mesmo, para quem ela foi escrita e o tempo que ela foi escrita. Quando a gente entende isso, aí as demais aplicações nós fazemos para a nossa vida, e é isso que iremos ver, né? Então, quando tratamos de método de estudo bíblico, nós precisamos compreender que o método de estudo bíblico ele traz em si ensinos, quer seja doutrinário ou não, nas escrituras. Mas o objetivo maior desse método é investigativo. Então estamos fazendo um resumo, né, da aula, porque vocês têm aí a apostila em mãos e vocês terão que ler essa apostila, e não é só uma vez, são várias vezes. Se você quer interpretar as escrituras e ler só uma vez, então você nunca vai interpretar as escrituras. Tem que ler várias vezes, fazer anotações. É importante. Então, o método do estudo teológico é isso. Ela traz esse ensinamento doutrinário. A ideia aqui é exprimir, expressar, quer seja em alguns livros, ou todo o livro, ou em alguns assuntos específicos a ser transmitido. Então a ideia aqui é transmitir o ensino, ou ensinos a qual, quer seja um livro ou todo o texto sagrado traz. Quer seja temas, ou quer seja situações contextuais. Contextuais referindo-se àquela época. Então, a ideia do método é essa, né? A definição desse método é trazer um estudo teológico com um processo de investigação, ou investigativo. E essas investigações elas podem ser de livros por livros, ou de livros individuais, ou algum assunto específico, né? Então, a gente observa aí alguns métodos, né? Então, observamos o estudo teológico de um livro, né? Esse estudo teológico de um livro, ele se processa, né, levando-se em consideração os seguintes elementos. Primeiro, né, vai fazer a investigação de todo o livro da Bíblia para achar e considerar o material teológico explícito nele, ou seja, contido naquele livro. O objetivo não deve ser para achar e considerar, né, conteúdo doutrinário. Precisamos entender que a Bíblia ela tem certas doutrinas, mas o papel das Escrituras é trazer ensinos. E esses ensinos, ele abre o nosso entendimento. Então, o papel aqui da mensagem salienta, né, a forma teológica principal, que é a melhor maneira que devemos proceder nesse método, é identificar todos os parágrafos e logo seguir a elaboração de um esboço, a qual é sugerido para podermos trazer ou fazer um resumo daquilo que estudamos. E esse estudo pode ser sistemático das doutrinas ou pode ser de um livro estudado, como também um estudo temático de uma doutrina.
E o tema que pode ser estudado, a gente observa nos exemplos aí, né? Graça, o que significa? Então, se o tema é graça, então qual o sentido? O que é graça? O que significa? Aí precisamos ir no contexto de graça das Escrituras. Muitas das vezes nós corremos para algumas palavras nas Escrituras, corremos para o nosso contexto. E o nosso contexto é totalmente diferente. Quando a gente fala de um exemplo, a gente fala de mundo, né? A gente vai no dicionário, o dicionário vai trazer uma ideia de mundo no dicionário da nossa língua portuguesa. Quando a gente vai para o dicionário grego, ele traz vários sentidos de mundo. Mesmo a palavra sendo cosmos, mas existem ações ou sentidos diferentes para a mesma palavra. Então, precisamos o quê? Para ter uma boa leitura das Escrituras, né? Recorrer, meus amados, a dicionários teológicos, né? Dicionários bíblicos. Né? Por quê? Porque o dicionário bíblico ele vai trazer, né, ou o dicionário da língua, quer seja grega, quer seja hebraica. Porque vai trazer o sentido daquela palavra, né, ou seja, a tradução, a interpretação e o sentido daquela palavra. No Brasil e no mundo, né, ou melhor dizendo, muitos de nós passamos a querer interpretar as Escrituras através de comentários bíblicos. E nem sempre é assim, tá? Existem alguns dicionários expositivos, esses dicionários eles são mais centrados nas expressões originais do texto. Mas os comentários eles não são inspirados, são comentários que qualquer um pode fazer. Qualquer um pode escrever comentários bíblicos. Né? Eu tenho vários, né? Mas eu faço para mim. Por quê? Porque o comentário ele leva a ideia ali do que aquela pessoa que está lendo as Escrituras está lendo e vai fazer o comentário de acordo com o que ele está entendendo daquilo. Mas para a gente entendermos melhor as Escrituras, devemos sim ler, conhecer a língua máter das Escrituras. Conhecendo a língua máter, nós passamos a ter uma definição melhor do sentido ou dos sentidos do texto. Ok? Então, o segundo elemento que a gente observa é o elemento teológico. Então, o elemento teológico ele vai trazer algumas figuras, né? Por exemplo, a gente observa aqui, né? O Espírito Santo em Atos, o agir, o mover do Espírito Santo em Atos. A gente vê aí. Quando Paulo fala de Coríntios, a igreja de Coríntios está em Atos. Filipenses está em Atos. A igreja da Galácia está em Atos. Mesmo que sejam cartas individuais, mas todos esses eventos estavam acontecendo em Atos. Então, quer interpretar as cartas paulinas ou as cartas apostólicas, leia Atos. E você observará que, mesmo sendo cartas individuais, mas estão todas inseridas em Atos. Atos vai dizer que Paulo está preso. Em suas cartas, Paulo, muitas das vezes, em algumas das suas cartas às igrejas, ele diz, olha, eu estou preso. Eu, prisioneiro do Senhor. Quando ele fala prisioneiro do Senhor, ele usa a pessoa como ele preso pelo Senhor, mas que ele está preso pelo Senhor, né? Mas por Roma. E a gente olha em Atos, e Atos vai dizer onde Paulo e por quanto tempo Paulo vai estar preso. Então, quer interpretar as cartas paulinas ou as cartas joaninas ou as cartas, então leia Atos. Quer ter uma compreensão clara do Novo Testamento, leia o Antigo. É importante isso. Então,
um elemento teológico, o Espírito Santo, Cristo numa epístola paulina, né? A segunda vinda de Cristo em uma carta específica. Né? Então, essa maneira de proceder, um estudo temático, ou seja, falando de um tema específico, vai também trazer uma investigação teológica, usando as palavras. Né? E isso traz alguns procedimentos de investigação a qual precisamos. Então, quando vamos fazer esse tipo de estudo, precisamos ter em mãos, né, algumas concordâncias temáticas, né? E quer seja veterotestamentária ou neotestamentária. Então, essas concordância temática aqui, ela é em grego, tá? Do grego para o português, do português para o grego. Eu gosto muito dessas aqui. É essencial. Tenha dicionários bíblicos, são muito importantes os dicionários bíblicos para compreendermos, tá? Não um dicionário na nossa língua portuguesa, mas um dicionário na língua. Então temos esses dicionários aqui, ó. Esses são dicionário grego, tá? Vicent é uma coletânea muito boa, tá? Ele é um comentário, é um dicionário de vocabulário grego, né? E tem comentários, ou seja, do sentido. Então, ele é mais exegético, esse dicionário aqui do vocábulo grego do Novo Testamento. Então, é bom termos as escrituras, conhecer o grego analítico. É essencial, meus amados, para quem quer ter uma boa interpretação das escrituras, é estudá-la. E não só estudar nas versões, né, as escrituras, mas estudar, né, na sua língua em si, mater. Então, tem essa concordância temática, né, muito boa, né, do grego, né, o interlinear grego. Então, a gramática é uma gramática bem conhecida popularmente, koiné, né? O grego koiné, que era o grego prático da época, né? Falado na época. Como também gramáticas em hebraico, né? Tanto gramática como interlineal, como até a própria Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, ela tem... a Bíblia hebraica, tá? Ela tem escrita diferente das nossas Bíblias traduzida do hebraico para o português, certo? Então tem a Bíblia hebraica criada em Israel, que ela feita em Israel, né? Que ela é um pouco diferenciada e ela é muito boa. Ela é toda em hebraico. Quem tem conhecimento da língua, lê em hebraico, interpreta, traduz em hebraico, sem precisar de interlinear. Quem não conhece aí precisa do interlinear e de uma boa gramática mesmo na língua. Uma gramática popular, né? Strong. Ela é uma gramática popular, muito boa por ocasião, tá? Mas ainda é uma gramática incompleta, certo? É uma gramática incompleta. Então é muito bom. Existem muitos materiais para tratarmos de um elemento teológico. Então, outra coisa que a gente observa é o método de estudo devocional. O que é o estudo devocional? Né? Então, existem vários métodos de estudo da Bíblia que a gente aborda no longo da nossa vida. E nesse capítulo iremos trabalhar isso. Né? Então, quando a gente observa para compreendermos melhor esse material bíblico e a mensagem de Deus que Ele quer nos comunicar através dele, precisamos, meus amados, ir mais além. E esse ir mais além é termos uma abordagem maior e melhor do estudo bíblico e do método devocional. Todos os métodos, até aqui para os estudos, são de grande importância, né? Mas tem seus efetivos
Então, nós precisamos, né, um método de estudos, né, de necessidade do crente. O crente precisa ele tem necessidades particulares, ele precisa ter um tempo para fazer um método de estudo teológico devocional. Né? Ele tem que prisar ou valorizar o estudo particular da palavra de Deus. Ou seja, em outras palavras, nós podemos dizer que o método devocional, estudo teológico devocional, ele é uma técnica de estudo espiritual, ou seja, você estuda as Escrituras diariamente, busca o fervor, ora a Deus, pede discernimento ao Senhor, pede direcionamento do Espírito Santo e aplica para a sua vida devocional. Você faz a sua vida uma devoção. Aplica primeiro para você. Então, quando trata de adoração, será que eu sou um adorador? Será que a minha adoração ela é bem aceita diante de Deus? Se for um estudo, uma leitura sobre oração, será que eu tenho praticado oração? Então, existem alguns métodos. Né? Então, temos um desenvolvimento desse método. O método devocional de estudo da Bíblia permite um certo grau de flexibilidade, isso podendo aplicar-se uma só palavra, uma frase, ou até mesmo um versículo, ou até um resumo de um capítulo, ou de um livro inteiro. Sem sombra de dúvida. Né? É uma forma básica desse método de fazermos uma aplicação prática para a nossa vida. Mateuim, ele é um bom comentarista, eu gosto dos comentários dele, que é muito devocional. Hernandes Dias Lopes, os comentários dele são devocionais. Então, existem muitos comentaristas, né, que eles fazem leituras devocionais e daí começam a comentar, fazerem comentários devocionais, aplicando aquilo na nossa vida também. Então, quando criamos uma paráfrase, né, no estudo devocional, passamos a parafrasear, fazer um resumo do resumo, utilizando uma linguagem mais prática e clara, né, para aplicação pessoal. Né. Então, temos também como papel e um lápis escrever o que, tipo uma redação. Eu lembro que quando eu fiz o primeiro seminário em minha vida, começamos a estudar as cartas pastorais e as cartas paulinas. E eu até hoje tenho em resumo, eu li a carta, toda a carta, e escrevendo tudo aquilo que eu estava entendendo do texto. Então, o que o texto estava falando para mim, o que ele estava significando ali para mim naquela leitura ali. Isso é a leitura devocional, eu tenho até hoje. Em muitos momentos eu vou ali, pego aquele caderno e vou folheando e lendo e relembrando daquela aplicação na minha vida e lendo novamente e tirando outras aplicações na qual naquela época eu não tinha ainda colocado ou observado que poderia aplicar em minha vida. Então, muitas das vezes a gente diz, olha, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não, ela não se renova a cada manhã. As misericórdias do Senhor, sim, ela é a causa de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. Agora, quando fazemos a leitura devocional das Escrituras, se todos os dias lermos aquele mesmo texto trará uma aplicação diferente para a nossa vida. Que coisa maravilhosa. Isso é fantástico, né? Então, cada palavra ela é importante, né? Então, é bom termos isso em mente. Todos os sinônimos dentro da sua compreensão. Então, precisamos disso, né? Um bom dicionário, ele nos ajudará muito para entendermos cada palavra que ele
fala. A paráfrase não pode ser usada em lugar de uma só palavra e vice-versa. Com o estudo, né, como esse resultado de estudo e esforço que devemos ter, devemos colocar em prática as nossas vidas. Não? Devemos observar também as promessas pessoais, o que são as promessas pessoais e o que são promessas gerais. Nos nossos estudos, muitas das vezes a gente observa as promessas pessoais que Deus faz para indivíduos, pessoalmente. Em outros momentos, Deus ele faz promessa geral. E essa promessa geral ou universal, todos passam a ter. Né? Todos passam a ter. Então, quando as Escrituras diz que onde pisares a planta dos teus pés será abençoado, isso é uma promessa pessoal. Deus está falando para um povo específico, não é para todo o povo, não é para nós hoje. Mesmo que muitos de nós usamos isso, dizendo que Deus está dando como herança aquilo que pisamos, aquilo que temos, né, no decorrer. Então você é um conquistador, porque Deus diz na sua palavra que quando pisarmos a ponta dos nossos pés será nosso. Não é isso, né? Existe essa diferença de promessas pessoais e promessas universais, que servem para todos. A salvação Deus prometeu para todo o seu povo. Ela não é uma promessa pessoal. Mesmo que a salvação seja individual. Todo aquele que adquire a salvação por meio do sacrifício de Cristo, ele foi prometido isso. Lhe foi prometido isso por parte de Deus, que enviaria o Salvador. Então, precisamos observar isso. Então, existem algumas decisões pessoais. Né? Não basta detectar o problema, mas temos que tomar algumas decisões claras a respeito à pergunta: o que vou fazer no meu problema? Tem que ser respondido isso. Né? Então, precisamos. Né? Então, outra coisa, uma vez tomada uma decisão, devemos encarar. Precisamos disso. Muitas vezes nós falamos ou paramos diante de situações assim: Senhor, a partir de hoje eu vou fazer isso, vou tomar essa decisão. E no decorrer do tempo a gente para com essas decisões. Devemos continuar. Né? Existe também a demonstração do método. Então a gente observa nesse seguinte exemplo, ele ilustra de uma forma breve os 3 passos do método devocional, explicando a sessão anterior. Né? Então ele se baseia, vamos se basear aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 17 ao 20. Então observe a paráfrase, a primeira paráfrase, verso 17. Por esta razão, se alguém está plenamente identificado com ungido, será uma pessoa transformada. Todos os aspectos em sua vida antiga mudará, fazendo-se tudo novo. Então o que é que o texto diz? Porque todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eles tudo se fez novo. Aí o verso 18. E tudo isso procede do Eterno, que nos levou de novo à amizade com Ele, mediante o Salvador ungido, e nos confiou o privilégio de estar com os olhos no sentido de também se tornarmos seus amigos. Verso 19. O Eterno mesmo habitou seu ungido Filho para levar o mundo às pazes com Ele, esquecendo-se dos seus pecados, e nos confiou este mesmo mistério. E o verso 20. De maneira que somos sujeitos às ordens do ungido, como se o Eterno usasse os nossos próprios lábios em lugar dos seus próprios filhos,
para implorá-los voltarem a ter paz com Deus. Então, observa aí problemas pessoais. Depois de passar pela profunda meditação requerida, ou para parafrasear essa porção bíblica, né, nós devemos ter ideias, né, das Escrituras no seguinte aspecto. Ao ver sobre a imensa luz da Escritura, né, o Espírito Santo me revela os seguintes problemas pessoais. Existem aspectos de minha vida pessoal que não estão completamente em harmonia com o que me é permitido. A gente observa isso no verso 17. Então, precisamos observar o texto, né? O que ele está trazendo para nós. Então, precisamos ter em mente essa abordagem pessoal. Paulo está falando para a igreja. E para nós. Qual o sentido que ele está tratando? Qual o problema que eu tenha vivido, que não tenho tido esse envolvimento com Deus, com a sua palavra. Então, o método para o estudo da hermenêutica. Logo, quando a gente começa a ver hermenêutica, ou aqueles que posteriormente a essa matéria terão a matéria de hermenêutica, é um pouco parecida. A hermenêutica ela vai trazer a compreensão do texto de forma mais clara. Então, a hermenêutica é um texto que visa fazer o estudo, uma análise, uma interpretação do texto no seu sentido original, o que é que o texto trata. Não de acordo com a luz do que eu acho, mas a hermenêutica vai trazer essa origem, o sentido da palavra. Então, a palavra hermenêutica ela é derivada do grego hermenêutica, e significa a ciência de interpretar os textos bíblicos. E o primeiro homem a empregá-la isso foi um filósofo conhecido como Platão. Então, a definição de hermenêutica é a ciência que estabelece os princípios de leis e métodos da interpretação. Em sua abrangência, trata-se da teoria da interpretação de sinais, símbolos de uma cultura e leis. Então a gente observa a divisão da hermenêutica, ela é reconhecida como a geral e a específica. A geral é aquela que se aplica à interpretação de qualquer obra escrita. Essa é a geral. A específica é aquela que se aplica a determinados tipos de produtos literais, tais como leis, histórias, profecias, poesias e etc. E que ela será tratada, de fato, nesse estudo a qual estamos tendo esse campo aqui de ampliação ou aplicação à literatura sagrada, que é a sacra, né? Que é inspirada por Deus, assim como 2 Timóteo 3,16 diz. Então, as necessidades da hermenêutica, né? Então, o pecado obscureceu o entendimento do homem e isso exerce uma influência pecaminosa em sua mente. Torna-se necessário o esforço principal para evitar erro. A aplicação e a conservação do caráter teológico na hermenêutica estão vinculados ao recolhimento dos princípios da inspiração divina das Sagradas Escrituras. Então, observamos aí as disposições necessárias para o estudo das Escrituras, assim como para apreciar devidamente a poesia, se necessita possuir um sentido especial para o belo e para o poético. E para o estudo da filosofia, da mesma forma, é necessário um espírito filosófico. Por isso que muitas das vezes a pessoa diz, a filosofia é só bobagem.
Lógico, se você olhar a filosofia como bobagem, vai ser. Muitas das pessoas, olha, ler a escritura é cansativo, lógico. Se você lê as escrituras como algo cansativo, será. Você tem que ter esse espírito disso. Você tem que viver isso, amar isso. Aí você terá uma compreensão e dará uma importância maior. E terá uma disposição especial para fazer um estudo proveitoso daquilo que acha sagrado. Então, a gente observa aí, primeiro, necessita-se de um espírito respeitoso. Um filho que não respeita, que caso fará conselhos e avisos das palavras do pai, ele nunca vai respeitar o pai. Necessita de um espírito dócil. Isto significa ausência de obstinação e teimosia diante da revelação divina. É preciso receber a palavra de Deus com mansidão. Sabe o que isso representa para nós, meus amados? É que muitas das vezes nós queremos ler as Escrituras com um conceito que nós temos, que aprendemos na nossa igreja, no nosso credo. E nós deixamos de enxergar as Escrituras, o que ela de fato significa, porque nós já temos em nossa mente uma ideia do que a nossa igreja, muitas das vezes de forma errônea, ela interpreta. Então, um exemplo para a gente observar que isso é geral em todo o mundo. Né? Nós dizemos que Lúcifer era um anjo de luz. As escrituras não sagradas, nem no texto grego, nem no texto hebraico, muito menos no aramaico, existe a palavra Lúcifer. Não existe nas escrituras a palavra Lúcifer. A expressão Lúcifer, ela foi colocada pela Igreja Católica quando fora interpretada as escrituras do hebraico para o latim. Então, Jerônimo, São Jerônimo, conhecido, ele que interpretou, e o termo onde tinha ali estrela da alva, né, ou estrela da manhã, no Antigo Testamento ele colocou como Lúcifer, que tem um sentido diferente. Então, pela tradição, o que é tradição? Era um conceito que já existia de boca a boca. Era conhecido como mito católico. Então, pela tradição, existe essa história, pela tradição. Não pelos manuscritos sagrados, nem em grego nem em hebraico. Não existe isso. Mas existe uma tradição. E essa tradição foi criada pelo catolicismo. E isso, de certa forma, entrou nas nossas igrejas e tomou conta. Então nós interpretamos 2 textos do Antigo Testamento e atribuímos ele a Satanás e ainda dizemos que é Lúcifer, que não existe Lúcifer nas Escrituras. Se disser que aquele texto alude a Satanás, ok, é até compreensível. Mas usar o termo Lúcifer, que não existe nem nos textos originários, né, das Escrituras, nem no grego, nem no hebraico. E nós insistimos dizendo que isso. Por quê? Porque nós temos um conceito já gerado. Então, muitas das vezes, lemos as Escrituras, fazemos a interpretação daquele texto de acordo com o que já achamos que é, e não do que o texto significa. E é por isso que ele diz aqui que é necessário, né, termos um espírito dócil. Termos essa teimosia e esperarmos que as Escrituras se revelem para nós. Terceiro, necessita-se de um espírito amante da verdade. Precisamos amar a verdade. Quarto, necessita-se de um espírito paciente. Como um garimpeiro tem paciência em encontrar o ouro, lapidá-lo, cuidá-lo, depois fazer toda a preparação. Devemos ter essa mesma necessidade. Necessita-se também de ter um espírito prudente para prosseguirmos melhor. Então, métodos da hermenêutica, o método e a maneira ordenada de fazer alguma coisa é um procedimento seguido ou seguindo passos
E seguido esse passo a passo, chegaremos ao objetivo a qual queremos almejar. E veremos logo o resultado alcançado. Durante séculos, meus amados, grandes eruditos religiosos procuraram, né, todos os métodos possíveis para desenvolverem os tesouros da Bíblia, ou desvendar, né, as riquezas, os conhecimentos da Bíblia, e também arquitetar meios de descobrir esses seus segredos. A hermenêutica nos ajudará. Então, nós passamos a ver aí, né, as regras em si, né, das interpretações da hermenêutica. Né? Então, as regras fundamentadas da interpretação. Então, precisamos observar aí de forma rápida. Né? Então, os seus imitadores consistentes ou inconsistentes têm perpétuo a esse procedimento, enganando a humanidade com falsas interpretações das Escrituras Sagradas. Então, é importante, meus amados, a gente dar ênfase às Sagradas Escrituras e atermos a essas regras. Né? A Escritura ela é explicada pela própria Escritura. Ou seja, as Escrituras, ela interpreta a si mesma. Ela é seu meio de interpretação. Então, a primeira regra é preciso, o quanto seja possível, tomar as palavras em seu sentido usual e comum. Porém, tenha sempre presente a verdade de que o sentido usual comum não equivale sempre em sentido literal. Então, observe Gênesis 6:12. A palavra carne, no sentido usual e comum, significa pessoa. A palavra carne, já no sentido literal, significa tecido muscular. Então, quando a gente observa no Novo Testamento, principalmente quando diz os desejos da carne, isso está no sentido usual, que aí tem um outro termo, tá? Ali está tratando-se de pecado. É o sentido literário, ou melhor, o sentido simbólico, não o sentido usual. Por isso que muitas das pessoas tentam interpretar a carne como se fosse isso aqui, né, esse tecido muscular. Não, porque a carne é fraca. Não é isso que Jesus está tratando de que a carne é fraca. Não é isso aqui. É que Jesus está tratando que mesmo que estejamos, que o Espírito Santo esteja pronto e habite em nós e age em nós, nós temos uma inclinação para o pecado. E a carne aí é essa inclinação para o pecado. Não é literário. A carne é fraca, mas está se tratando de uma figura de linguagem. Usando como o nosso desejo de pecar, a nossa inclinação para o pecado é maior do que o Espírito. Então, quando nós começarmos a lutar contra a nossa própria vontade de pecar, o Espírito Santo, ele se fortalece ainda mais em nossa vida. A segunda regra que a gente observa é todo necessário tomar as palavras no sentido que indica um conjunto da frase. Exemplo, fé, em Gálatas 1:23, significa crença, ou seja, doutrina do Evangelho. Fé em Romanos 14 significa convicção. Vejam sentidos diferentes. Nem sempre as Escrituras vai tratar a mesma palavra, ela tendo o mesmo sentido. Então, graça e fé significa misericórdia e bondade. Graça em Atos, né, a gente observa, significa preparação do Evangelho. Carne em Efésios significa desejos sensuais. Carne em Timóteo significa forma humana. Carne em Gênesis significa pessoas. Então observe isso. Então, a terceira regra é necessário tomar as palavras no sentido indicado no contexto, a saber, os versículos que estão antes e os que estão depois do texto que se está estudando. Então, isso é importante.
Então, muitas é necessário a gente entender o sentido da palavra, a isso que trata de texto e contexto. Então, no contexto achamos as expressões, versículos ou exemplos que nos esclarecem e definem o significado de cada palavra obscura no texto que estamos estudando. Então, é importante isso. Muitas das vezes nós citamos frases ou ideias, né, das escrituras ou palavras aleatórias para querermos dizer que aquilo significa a mesma coisa. E o contexto mostra algo diferente, traz uma interpretação diferente. E é por isso que nós devemos termos cuidado com isso. A quarta regra, ela traz uma ideia que é preciso levarmos em consideração o objetivo ou desígnio do livro ou da passagem que ocorreram as palavras ou as expressões obscuras. Ou seja, aquelas palavras que não nos dão uma clareza. O objetivo ou desígnio de um livro ou de uma passagem se adquire, sobretudo, lendo-o e estudando com toda a atenção repetidas. Às vezes, tendo em conta, em toda ocasião, as pessoas originalmente a quem foi escrito. Né? Alguns livros da Bíblia já trazem informações. A gente observa isso em Provérbios. Né? Na nossa aula de hermenêutica, que teremos futuramente, eu trago um comentário, ou seja, uma introdução à hermenêutica antes das aulas, fazendo uma abordagem do texto de Lucas, né, a qual é de suma importância você ver antes de iniciar todas as aulas. Ela é importantíssima para você trazer uma compreensão do quanto a hermenêutica ela é importante para a interpretação das escrituras. A quinta regra vai tratar da necessidade de consultar as passagens paralelas. O que é isso? Aquelas passagens que trazem o mesmo sentido, que são paralelas, explicando causas espirituais pelas espirituais. 1 Coríntios 12, 13. Né? Existem algumas passagens, meus amados, que são interpretadas não só à luz da nossa compreensão humana, mas existe algum sentido nas escrituras que elas são interpretadas à luz do Espírito. O Espírito mostra, ilumina a nossa mente, que é chamado, que muitos chamam de o Espírito revela, né? Traz a iluminação, aquilo que a mente humana ou a compreensão humana não consegue observar. Então, existem alguns textos nas escrituras, assuntos assim, que só de forma da leitura não é compreensível, mas o Espírito Santo ela mostra, mas traz uma clareza espiritual, sentido espiritual que aquilo está tratando no texto. Então, existem paralelos de palavras, paralelos de ideias e paralelos de ensinos gerais. Então, paralelos de palavra quando lemos textos e encontramos nele uma palavra duvidosa, recorrente, de outro texto que tenha e contenha palavras idênticas e assim entendemos o seu significado. Exemplo, trago no corpo as marcas de Jesus. A gente observa isso em Gálatas 6:17. Fica mais fácil o seu entendimento quando lemos a passagem que é paralela a ela, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus. Paulo vai usar isso também em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 10. Então veja, os paralelos, esse paralelo é de palavras. Aí existem os paralelos de ideias. Quais são esses paralelos de ideias? Para conseguir a ideia completa e exata do texto, a qual ensina determinado texto, talvez obscuro ou discutível, consulta-se somente as palavras paralelas, mas o ensino, as narrativas e os fatos contidos em textos ou passagens que se relacionam com o dito
texto obscuro ou discutível. Tais textos ou passagens chama-se paralelos de ideia. Então observe, é o sentido que ele vai trazer, os paralelos de ideias. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Mateus 16,16. Quem é esta pedra? Se pegarmos 1 Pedro, edificarei, a ideia paralela aqui é chegando-vos para ele, que é Jesus, pedra viva, entendemos que a pedra é Cristo. De fato, a pedra ali que Mateus fala da igreja não é Pedro, mesmo que a expressão Petrus e Petras são tudo termo de pedra, mas um Petrus, que é Pedro, né, é um fragmento de uma rocha, Petra é pedra, referente à rocha inabalável. E Jesus, é como se Jesus está dizendo, né? É sobre esta tua afirmação, tu és Pedro, e sobre essa tua afirmação, qual é a afirmação? Que Cristo era o Filho de Deus vivo. Cristo era o Filho de Deus. Eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, de fato, aí a gente observa os textos paralelos, a pedra é Cristo. A pedra não é Pedro. Aqui pedra, a pedra a qual a igreja é fundamentada, não é Pedro, é sim Cristo. Então observe esse paralelo. Né? Então, aí tem os paralelos de ensinos gerais. Para correta interpretação de determinadas passagens, não são suficientes os paralelos das palavras e de ideias. É preciso recorrer ao teor geral, ou seja, aos ensinos gerais das Escrituras. Então observe aí os exemplos. O ensino que o homem é justificado pela fé sem obra da lei só será bem compreendido com a ajuda dos ensinos gerais na Bíblia toda. Segundo o teor ou o ensino geral das Escrituras, é um espírito onipotente, puríssimo, santíssimo, reconhecedor de todas as coisas ou causas, né, em todas as partes presentes. Porém, há textos que aparentemente nos apresentam um Deus como o ser humano limitado, ou tempo ou lugar determinado, ou até em sentidos da sua pureza e santidade, ou do seu poder ou da sua sabedoria, tais como devem ser interpretados à luz dos ensinos das Escrituras. Ok? Então, ficaremos por aqui e na próxima aula daremos continuidade. Estaremos com o método de estudo da exegese. Ok? Que Deus abençoe em nome de Jesus.